Bom, nós vamos dar início, então, ao nosso segundo webinário, e o tema de hoje, né, vai ser sobre embalagens ativas e inteligentes. E quem vai ministrar a palestra de hoje é a doutora Laura Fonseca. A Laura é pós-doutoranda na Universidade Federal de Pelotas, na UFPEL, e ela é uma das pesquisadoras ali, né, emergentes aí na área de embalagens ativas. Né? Muito obrigada, Laura, por ter aceitado aí o convite, né? E eu vou só pedir a todos, né, para deixar os microfones e os vídeos desligados durante a apresentação da Laura. E aí, no final, eu abro espaço para perguntas. Se vocês quiserem também deixar as perguntas aqui no chat, eu já vou anotando, né? E depois a Laura responde ali no final as perguntas. Para quem não se inscreveu no evento, eu deixei ali no chat o link do SIG. Por quê? Vocês se inscrevem lá e aí, no final, né, vai ser gerado ali o certificado. Então, eu peço para aqueles que não se inscreverem, né, se inscrevam lá no evento e aí, ao final, vocês têm ali o certificado, que também é gerado no SIG. Para aqueles que não são da UFLA, né, vocês podem se inscrever como cadastro de usuário externo, né, se inscrever no evento como usuário externo, e ali, depois, né, ali vocês vão conseguir pegar o certificado no final, tá bom? Então, se inscrevam, dá para se inscrever até às 4 horas da tarde. Ao final, a Laura também vai divulgar ali um evento que o pessoal lá da UFPEL, eles estão organizando, tá? Então, também ali teremos oportunidades ali de mais eventos. Laura, muito obrigada, tá? A palavra está com você, espero ali que todos, né, possam absorver bastante aí seus conhecimentos na área de embalagens. Muito obrigada, Lizzy. Vocês estão me escutando direitinho? Aparecendo a apresentação já? Sim, tá tudo perfeito aqui. Tudo ok? Tá. Então, qualquer coisa, se der algum probleminha, vocês ativem o áudio aí, me avisem que eu volto, tá? Se trancar, alguma coisa assim. Gente, eu queria agradecer muito, então, o convite aí da Lizzy para participar do webinário e poder interagir aí, né, com vocês da UFLA e de diversas universidades aí do Brasil, né? Como a gente estava conversando, a gente consegue atingir aí um público bem maior. E hoje eu vim aqui conversar com vocês, então, sobre embalagens ativas inteligentes. Eu vou me apresentar só para vocês me conhecerem um pouquinho. A minha graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Pampa, no interior aqui do Rio Grande do Sul, e o meu mestrado pela mesma universidade. Nessa etapa da minha formação, eu trabalhei com embalagens biodegradáveis, na produção de filmes biodegradáveis. Em 2016, eu ingressei no doutorado aqui na UFPEL, no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e ano passado, em 2020, eu iniciei o pós-doutorado, que atualmente é a minha ocupação aqui. E o meu contato com embalagens ativas se iniciou, então, no doutorado. Eu comecei a trabalhar com nanofibras, que foi, então, o tema da minha tese, a produção de nanofibras de amido para encapsulação de um composto isolado de óleos essenciais, o Carvacrol. E produzindo aí, então, uma embalagem ativa com atividade antimicrobiana, antioxidante, antitumoral, antifúngica, já saindo para várias áreas. E, na verdade, com embalagens inteligentes, diretamente, eu nunca tive o contato, mas é um assunto que está bem atrelado a embalagens ativas, então por isso que é bem legal a gente conversar junto, né, sobre essas embalagens, para ver a diferença entre elas e tudo mais. Mas aqui na UFPEL tem um pessoal que trabalha com embalagens inteligentes também. Então, só para conceituar, as embalagens convencionais que a gente está acostumado a ver no mercado, elas vêm para garantir a distribuição dos alimentos. Então, o transporte, o manuseio, né, até chegar, desde todo o transporte até chegar na mão do consumidor, e ainda já na mão do consumidor, ainda essas embalagens, elas são muito importantes. Então, elas vêm com o objetivo de acondicionar esses alimentos para proteger eles frente a elementos externos, como do ambiente, né, luz, oxigênio, temperatura, e também frente a injúrias que essas embalagens, né, esses alimentos, eles podem vir a sofrer durante toda essa distribuição e que vão causar danos aos alimentos. Aí depois nós temos ainda a comunicação, que vem aí para informar, né, o primeiro contato que o consumidor tem com o alimento é a embalagem. Então ela vem para informar o conteúdo que tem dentro dessa embalagem, qual a quantidade, da onde que vem esse alimento, informação nutricional, e ainda a conveniência.
a última função aí das nossas embalagens principais, né, é a conveniência, né, aquela praticidade para a gente poder transportar, carregar esse alimento para tudo que é lugar, né, dentro da bolsa o consumidor gosta de sempre ter aquele alimento, por exemplo, e também praticidade em relação a embalagens que vêm com sistemas inovadores, como tampas de fácil acesso, de fácil abertura, tampas dosadoras, enfim, tem diversas outras partes da conveniência aí que também estão atreladas. E além dessas embalagens convencionais que a gente está acostumado a ver no mercado e tem em casa, a gente tem as biodegradáveis, que são aquelas que são produzidas por polímeros naturais, que se degradam no meio ambiente, biodegradam no meio ambiente. E essas embalagens também, a gente, como as embalagens ativas inteligentes, a gente não encontra muito no mercado aqui no Brasil. E para alimentos também é um pouco escasso lá fora, mas já temos no mercado embalagens biodegradáveis. Aqui a gente encontra muito, quando a gente vai no restaurante, aquele canudinho, ou no mercado mesmo, sacos de lixo, que dizem que são biodegradáveis, mas eles são, na verdade, oxibiodegradáveis, que também causam um grande impacto ambiental. Então, essas embalagens biodegradáveis vêm aí para substituir os polímeros, né, e diminuir esse impacto ambiental. E as ativas inteligentes, elas vêm para interagir com os alimentos. Então, além de todas aquelas funções que eu citei para vocês das convencionais, elas têm uma outra função, cada uma direcionada para alguma característica do alimento. Então, as embalagens ativas, além de todas aquelas funções, elas interagem com os alimentos ou o meio interno da embalagem, promovendo a conservação dos alimentos. Então, elas podem, por exemplo, conter agentes antioxidantes, agentes antimicrobianos. E as embalagens inteligentes, elas vêm como um sistema de comunicação, que vai promover uma informação acerca daquele alimento. Pode ser em tempo real, ou pode ser também aqueles indicadores de radiofrequência que acompanham o alimento por toda a cadeia produtiva. Então, essa é a diferença dessas duas embalagens. Além de todo aquele objetivo inicial lá que a gente conversou, elas ainda, as ativas, interagem com os alimentos para promover a conservação e as inteligentes interagem para mostrar alguma informação acerca daquele produto. Então, as embalagens ativas, elas vêm com diversos sistemas. Eu trouxe alguns para vocês aqui hoje, porque... né, para não ficar muito cansativo, um tempo muito grande de palestra, mas tem diversas embalagens ativas e elas se dividem em duas classificações. As absorvedoras, que são aquelas que absorvem algum elemento que possa vir a causar a perda da vida útil, a perda das atividades, das características sensoriais do alimento e que vão, então, fazer com que o alimento se esteja contaminado ou não esteja mais próprio para uso. Então, essas absorvedoras, elas vão absorver algum elemento, por exemplo, oxigênio, algum líquido, umidade, etileno, fatores aí que podem vir a prejudicar o nosso alimento e reduzir a vida útil dele. Ou então, elas podem ser emissoras. Elas vêm, então, emitindo algum composto que vai agir no nosso alimento ou no meio da embalagem, né? E aí, então, ter alguma atividade, como antimicrobiana, antifúngica, antioxidante. Então, são essas duas classificações, os absorvedores e os emissores. Então, primeiro, a gente vai falar sobre os absorvedores de oxigênio. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês que mostra... Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, acredito que aqui no Google Meet não, né? As embalagens absorvedoras, elas podem vir a ser incorporadas, não só as absorvedoras, mas a maioria das embalagens ativas inteligentes podem vir em diferentes formas, em diferentes sistemas dentro de uma embalagem convencional. Então, o primeiro seria a letra A, as 3 imagens acima, onde a gente pode ver que são inseridos sachês dentro das embalagens convencionais do alimento. E aí, esse sachê vai vir a ter uma ação, nesse caso aqui que eu estou exemplificando para vocês, a ação de absorver o oxigênio. Na letra B, nas 2 imagens do meio, a gente pode ver que eles também podem ser inseridos na embalagem convencional na forma de etiquetas ou adesivos. E aí, então, eles são colados ali, por exemplo, na tampa dessa embalagem, e aí vão vir a ter a sua atividade como absorvedor de oxigênio. Ou então, elas ainda podem ser inseridas na matriz polimérica da nossa embalagem. E aí, então, elas formam a embalagem ativa já na produção mesmo da embalagem. Então, eu coloco, nesse caso, o absorvedor
dentro já da matriz polimérica quando eu vou produzir a minha embalagem. E aí ele vai ter essa propriedade de absorver o oxigênio. Essas técnicas de absorção de oxigênio, através do uso de embalagens ativas, elas reduzem em níveis de até 0,01% a quantidade de oxigênio dentro de uma embalagem. E aquelas convencionais, que a gente está acostumado a vácuo, elas reduzem em níveis de até 0,5%. Então, a redução é bem menor, prolongando mais ainda a vida útil. Aqui eu trouxe um exemplo bem interessante de uma embalagem absorvedora de oxigênio. Então, a gente tem aí a embalagem de massas de pizzas, e dentro da embalagem, eles colocam esse sachê que é absorvedor de oxigênio. Essa empresa, ela fala que depois de um dia, essa embalagem, ela já fica com uma quantidade de oxigênio de menor ou igual a 0,1%. Então, reduziu bastante a quantidade de oxigênio dentro dessa embalagem. E aí, eles ainda mostram um teste que eles fazem nessas massas de pizzas, armazenadas a 30 graus Celsius por 10 dias. E o alimento que contém o absorvedor de oxigênio, ele se mantém ainda próprio para consumo. E já o que não contém o absorvedor de oxigênio, que é a imagem da direita, ele já está contaminado, aqui acredito que é com fungos, né? Então já está impróprio para consumo. Então esse absorvedor de oxigênio, ele absorve o oxigênio e prolonga a vida útil do alimento, ele não tem essa contaminação para ficar impróprio para uso, para o consumo, né? Essa marca aqui, O2 Block, eles colocam lá o princípio de funcionamento da embalagem deles. Então, na verdade, o absorvedor é um ferro ativo que eles utilizam, o composto, porque cada um tem um composto diferenciado, né? Aí vai da empresa, né? Da maneira que tu quer, do resultado que tu quer obter no teu alimento, na tua embalagem. E daí eles mostram, bem em cima a gente tem as risquinhas ali na tampa, onde a gente tem esse absorvedor de oxigênio. No meio a gente tem, no headspace, que seria a parte livre ali das embalagens, a gente tem as moléculas de oxigênio livres ali, e embaixo a gente tem o alimento. E aí na segunda imagem, a gente pode ver que depois de um tempo, a determinada umidade, esse absorvedor de oxigênio já absorveu aí as moléculas de oxigênio, permanecendo poucas moléculas dentro da embalagem. Então, aí tendo essa atividade de absorção de oxigênio. E outra maneira de aplicar como absorvedor de oxigênio é nos vedantes de tampas liner. Todas as bebidas que a gente consome, que são de garrafas de vidro, a gente vê que na tampa tem um vedante, né? E nesse caso, eles aplicam os absorvedores de oxigênio no vedante, na tampa. E aí, então, aqui nesse caso, por exemplo, para uma embalagem de cerveja, eles falam que esse absorvedor, aí, ele absorve o oxigênio, protegendo a cerveja da oxidação, aí assegurando que a cerveja vai ter o seu sabor, uma estabilidade no seu sabor e um aumento na vida útil. Então, tá aí outra forma de aplicar esses absorvedores de oxigênio. Passando para os absorvedores de umidade, eles vêm principalmente para controlar no alimento a textura, para não permitir aquelas aglomerações que ficam quando tem muito líquido, né? No caso dessas embalagens que eu estou mostrando, muito exudado, e também para promover a proteção contra a deterioração microbiológica, né? Que altera aí as características sensoriais e o valor nutritivo do nosso alimento. Essa é uma das únicas embalagens ativas que a gente encontra aqui no Brasil. Há muitos anos a gente encontra ela e ela é, sim, uma embalagem ativa. E a gente tem ela de duas formas. Na bandeja, onde a gente tem diversas camadas e a camada do meio é um absorvedor de umidade. Então, o alimento vai largando aquele exudado e essa embalagem absorve e fica ali na camada do meio esse líquido. Ou então, na forma de um absorvente que é colocado entre a embalagem, né, entre o isopor e o alimento. Aqui no Brasil a gente tem essas duas formas. Depois aqui tem outros alimentos que eu trouxe também para mostrar para vocês os absorvedores de umidade de outras maneiras de serem aplicados. Ali em tomates é dessa mesma forma, com o absorvedor embaixo. Essa embalagem do meio é uma embalagem termoformada para carnes. E aí, então, o líquido, né, o exudado, ele vai sendo escorrido e vai cair no absorvente que está separado ali da onde fica a carne embalada a vácuo. E também, como da mesma maneira que tinha para os absorvedores de oxigênio, a gente tem aqui também os sachês, que são absorvedores
de umidade para biscoitos, por exemplo. Esses sachêzinhos a gente está acostumada a ver as mulheres, principalmente dentro das bolsas, né? Que tem aqueles sachêzinhos com sílica para proteger da umidade, né? Que ele vai absorvendo. E nesse caso dos alimentos, não é tão diferente. Pode ser utilizado, inclusive, a sílica também nesse caso, e alguns outros compostos. Eu trouxe para mostrar para vocês 1 ou 2 trabalhos aqui da UFPEL, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, assim, na pesquisa, esses absorvedores, essas embalagens ativas, né? E esse trabalho é da Francine. A Francine produziu aerogéis de amido para absorção de água, então, para ser aplicado como embalagem de alimentos na absorção de água. E aí eu trouxe uma imagem para vocês verem de como que são esses aerogéis. Eles são produzidos aí pela gelatinização do amido, nesse caso, né, como eles são de amido, e aí eles formam como se fosse uma esponjinha, assim, sabe? Ele realmente é uma esponja, porque ele absorve ainda a água e fica maior que o seu tamanho, muitas vezes, ele absorve muita água, ele tem essa capacidade. E a imagem da esquerda é uma imagem do MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, onde a gente pode avaliar a superfície desse material. Eu trouxe só para mostrar para vocês como ele é bem poroso. E na imagem ao lado, onde tem os beckers, a Fran estava então realizando aí a análise de absorção de água. Ela imergiu esses aerogéis na água e aí ela obteve a capacidade de absorção de água, que teve alguns que foi até maior do que 1.200%, para vocês verem o quanto ele tem a capacidade de absorver. E aí aquela água fica retida ali, né, protegendo então o alimento que ainda vai ter uma vida útil prolongada. Os absorvedores de gás etileno. A gente sabe aí que, através da respiração das frutas, a gente tem a produção de etileno, que faz com que o processo de maturação das frutas vá acontecendo, né? Vai acelerando. Nesse caso, eu trouxe para vocês verem uma embalagem bem simples, é somente o isopor, com um plástico por cima, e dentro eles colocaram um absorvedor de gás etileno na forma de sachê. E aí eles mostram a banana com o absorvedor. Aqui eu não coloquei ao longo dos dias, mas após determinado tempo, a gente pode ver que a banana ela já está bem mais madura. Isso é uma aplicação bem interessante, porque principalmente no verão a gente vê que as bananas elas realmente vão amadurecendo muito rápido, né? Eu, por exemplo, pessoalmente não gosto muito de banana muito madura, eu utilizo ela para outros fins, mas eu achei bem interessante essa embalagem com essa função. E aqui embaixo eu trouxe para vocês uma de tomate, que é com o mesmo princípio, é um sachê, só que na verdade é como se fosse um papel. E eles colocam no meio dos tomates essa embalagem também para ir absorvendo o gás etileno. Essa marca Hiplock, eles mostram ao longo de 10 dias a ação desse absorvedor de etileno. Então, eles colocam lá a embalagem das bananas e dentro esses sachês absorvedores de etileno. E eles mostram ali que após 10 dias as amostras, as bananas que estavam com o absorvedor ainda não estão tão maduras, né? Retardou o processo de maturação. E já as que não estavam com o absorvedor já estão bem mais maduras, agindo aí o etileno, então, acelerando esse processo. E essa embalagem, eu achei bem legal que no site deles, eu acredito que essa informação seja de 2019, mas eu olhei esse ano passado e ainda estava esse mesmo valor. E eles dizem que essa embalagem, essa adição aí do absorvedor, né, a formação da embalagem ativa, ela acrescenta somente $1,29, é uma embalagem americana. Acrescenta somente $1,29 de dólar a embalagem, então não é um custo tão elevado para quem quer investir aí, né, num alimento com embalagem prolongada e que aí também, né, traz vários benefícios para toda a cadeia. E eu encontrei no site deles que tem outras várias aplicações e que, inclusive, aqui no Brasil, eles têm essas aplicações para maçã, para manga, para outras frutas. Mas foi só aqui que eu encontrei. Até quando eu fiz essa pesquisa, eu não tinha encontrado nada. E quando eu fui olhar novamente, realmente não tinha nada em nenhum outro lugar, porque eu fiquei procurando colocando palavras-chave, né, para procurar, e realmente não encontrei. O único lugar que eu encontrei que tem essa aplicação aqui no Brasil foi no site deles mesmo. Passando aí para as antimicrobianas, antifúngicas, a gente sabe que
a principal preocupação da indústria de alimentos é a contaminação por micro-organismos, né? Tanto os patogênicos aí que vêm a causar doenças no ser humano, quanto os deteriorantes que vão, né, causando alterações sensoriais e no valor nutritivo do alimento. E a gente sabe que os alimentos, eles são substratos para o crescimento desses micro-organismos que são encontrados em tudo que é lugar que a gente possa imaginar. E aí, para isso, as embalagens ativas com atividade antimicrobiana são muito interessantes, porque a gente já tem diversas técnicas que vêm para a conservação dos alimentos, né, na indústria alimentícia, aplicação do calor, aplicação do frio, e as embalagens ativas vêm aí com esse objetivo também de ser uma técnica de conservação. A gente sabe também que o consumidor vem ao longo dos anos querendo substituir, né, os aditivos sintéticos em alimentos, para utilizar produtos que sejam somente naturais, orgânicos e naturais. E os óleos essenciais, os extratos fenólicos, os compostos bioativos isolados, eles têm um potencial muito alto para serem aplicados. A gente vê diversas pesquisas, isso é muito difundido, né, na ciência e tecnologia, ainda no mercado a gente está começando a encontrar essa substituição, mas ainda está levando um tempo. E aí eles vêm, então, com o objetivo de reduzir ou inibir ou retardar o crescimento de micro-organismos em alimentos, e eles podem ser inseridos diretamente como ingredientes nesse alimento, né, na matriz alimentar. Eles podem ser aplicados por aspersão na superfície do alimento, ou então ser utilizados na formação de embalagens ativas. Aqui eu trouxe para vocês verem um que é um emissor de dióxido de enxofre. Então, a gente tem ali uma embalagem que tem várias camadas, agora eu vou mostrar para vocês, mas é como se fosse um papel, assim, um cartão, e ele é colocado em cima das uvas, tá? E é para prevenir a formação aí dos esporos de fungos. E então ocorre aí a inativação microbiana exatamente pela liberação gradativa desse composto, do dióxido de enxofre, que tem que ter muito cuidado, porque ele tem um valor estipulado, né, máximo, que pode ser aplicado em alimentos, senão ele se torna tóxico. E esse Grape Guards, que é para proteção aí, para prolongar a vida útil, então, de uvas, eles colocaram lá como que funciona, qual é o princípio de funcionamento da embalagens deles. Então, eles têm essa embalagem que é de um lado de papel polietileno e de outro lado de cartão. Dentro desse material, eles têm o metabisulfito de sódio, que em contato com a umidade, ele vai, então, emitindo esse dióxido de enxofre. Então, a gente tem o metabisulfito que entra em contato com a umidade e emite o nosso composto, que tem uma atividade antifúngica. E nesse caso, é bem interessante porque eles têm essas duas fases, a fase rápida de liberação e a fase lenta. Então, por isso que eles têm dois materiais. Eles têm um material que, quando em contato com a umidade, então a uva ela é embalada, e quando em contato com a umidade, essa fase rápida ela já é ativada. E aí, então, gera bastante quantidade do SO2 por um curto período de tempo. Então, a atividade antifúngica dele já ocorre ali nos primeiros momentos onde ele entra em contato. E ele tem também a opção dessa fase lenta, que quando a caixa é armazenada, então, a baixas temperaturas, essa fase lenta vai emitir o dióxido de enxofre a baixas velocidades por diversas semanas. Então, é uma liberação bem mais controlada e por um longo prazo. Então, por isso que ele tem esses dois tipos de materiais na embalagem. É bem interessante a gente poder ver, assim, o princípio, né, de como que funciona. Aqui eu trouxe um trabalho da minha tese, só para mostrar para vocês. Como eu falei, eu trabalhei com nanofibras para encapsulação de carvacrol, que é um composto isolado, principalmente dos óleos essenciais de orégano e tomilho. E entrando aí, então, nesses compostos naturais, eu trouxe exatamente para falar para vocês sobre a importância da encapsulação. Por quê? Eu vou mostrar aqui, a gente tem essas nanofibras na figura esquerda, que é uma imagem também do MEV, lá que nem eu mostrei, dos aerogéis da Francine, uma imagem de superfície. E aí a gente tem diversas nanofibras, que na imagem do meio eu mostro para vocês na formação de uma membrana, porque essa técnica de eletrospinning, ela não forma uma nanofibra, ela forma várias, que formam, então, uma membrana com atividade, nesse meu caso, antimicrobiana, antioxidante.
E eu trouxe aqui o resultado de antioxidante para vocês verem que o Carvacrol, ele tem uma alta atividade antioxidante, acima de 90%. E as fibras, enquanto eu fui aplicando, incorporando, né, encapsulando maior quantidade desse meu composto dentro das nanofibras, eu fui tendo um maior valor de atividade antioxidante, frente ao radical ABTS, nesse caso aqui. Aí vocês vão perguntar, mas Laura, se o teu composto tem uma alta atividade antioxidante, por que tu tá encapsulando ele? Porque a gente encapsula exatamente por vários motivos. Primeiro, o Carvacrol, ele tem um aroma muito específico de orégano e muito forte. Então, a gente encapsula para proteger esse alimento que eu vou aplicar de ter alterações sensoriais. Porque aí, encapsulado, ele vai sendo largado, né, sendo liberado no alimento ao longo do tempo em quantidades pequenas. E não vai, então, interferir tanto no sensorial do meu alimento. A gente encapsula também porque esses compostos naturais, mesmo sendo naturais, eles também podem vir a ser tóxicos. Inclusive, eu fiz a avaliação antitumoral aí das minhas nanofibras para ir para outra área um pouco, e a gente fez a citotoxicidade e o Carvacrol ele se mostrou tóxico quando aplicado sozinho. E já quando encapsulado nas nanofibras, ele não apresentou essa citotoxicidade. Então, aí também tem a importância dele ser liberado, né, em quantidades controladas e de maneira específica. E um outro motivo para a gente fazer a encapsulação é que esses compostos é para proteger o composto mesmo, porque esses compostos, eles se degradam muito facilmente, a maioria deles, frente a elementos externos, como luz, temperatura, oxigênio. E aí, então, a gente precisa proteger o composto para que ele vá ter uma ação no alimento, porque não adianta eu colocar ele sozinho, ele ter essa alta atividade, mas ele pode vir a nem ter atividade, porque ele já foi degradado frente a elementos do ambiente ou por uma interação com o alimento mesmo. Então, esses são os motivos principais que a gente realiza a encapsulação. E esse trabalho, a gente deu continuidade e fez atividade antifúngica também. Aquilo ali que eu mostrei para vocês foi antioxidante, que a gente realizou também antimicrobiana, e a gente fez atividade antifúngica e aplicando em pães. Então, a gente fez de duas maneiras. A gente colocou diretamente na matriz do alimento, essas nanofibras com Carvacrol, e a gente fez na forma de embalagem ativa, colocando essas nanofibras na tampa da embalagem do pão. E nós obtivemos resultados bem expressivos para a redução de 2 fungos, o penicillium e o Aspergillus flavus. Então, aí mostrando para vocês como que vem funcionando em relação à pesquisa mesmo, né? Essas embalagens ativas, nesse caso antimicrobianas, antifúngicas e antioxidante. Mais uma embalagem ativa, acho que não, tem mais uma ainda. Essa embalagem eu acho bem legal, ela é emissora de aroma, e eles vendem essa garrafa de água mineral, que é uma água mineral que não tem sabor nenhum, uma água mineral comum. Mas eles colocam um aroma encapsulado na tampa. E aí, então, engana as papilas gustativas, e aí a pessoa acredita que a água é saborizada, mas ela não é. É só por esse aroma encapsulado mesmo na tampa que faz com que pareça que essa água é saborizada. E essa aqui é uma embalagem ativa bem moderna, que na verdade é só uma etiqueta. A gente está acostumado a ver, né, no mercado, as frutas sempre com adesivo colado, que na verdade, para mim, eu não gosto, porque a gente vai lavar e fica, às vezes, um pedacinho de cola, a gente tem que dar uma esfregadinha, né? Eu não gosto muito desses adesivos, que vem principalmente para nos dizer qual é o produtor daquele alimento, às vezes fala mais alguma outra informação. E esse Fruit Wash Label é bem interessante porque ele se transforma em sabão. Então, ele está ali no propósito dele, de etiqueta, mostrando quem é o produtor ou alguma outra informação, mas ele também vem com um outro objetivo que seria da higienização. E aí auxilia, então, na remoção de sujidades, outros resíduos, porque ele ajuda a lavar a fruta que a gente sempre chega em casa e lava, né? Fruta, verduras, enfim. Essa aí, na verdade, pelo que eu vi, ele não está no mercado nem no exterior ainda, é uma novidade. Mas acredito que vai sair, porque é bem interessante, né? Mas não falaram nada de custos também, relacionado a custos, quando for aplicada essa etiqueta. Vamos entrando nas embalagens inteligentes, então. As embalagens inteligentes,
elas vêm em diversos formatos. Os que eu vou mostrar aqui para vocês são os indicadores e as interativas. A gente ainda tem os sensores também, sensores e biosensores, para mostrar a qualidade direta ou indiretamente dos alimentos. E a gente tem aí os indicadores, então, que vão indicar uma característica acerca daquele alimento, seja na cadeia produtiva, seja em tempo real. E então a gente tem, por exemplo, os indicadores de tempo e temperatura. Eles mostram a qualidade do alimento, por exemplo. Eles controlam o tempo, a temperatura, a temperatura do alimento durante a produção, o transporte, a estocagem, a comercialização. E eles são bem importantes para a gente ver aí se esse alimento está adequado ou não para consumo. Nesse caso aqui, é uma embalagem de leite e ela tem uma tinta termocrômica e ela revela uma mensagem, que ela fala que se esse produto que está refrigerado, ele foi aquecido e está vulnerável à deterioração. Então, se, por exemplo, ele é refrigerado e ele já está à temperatura ambiente, ele pode vir a sofrer, então, aí uma deterioração. E é esse o propósito dessa embalagem. Essa marca Onvu, ela tem diversos tipos de etiquetas para mostrar de tempo e temperatura, para mostrar aí essa informação de diversos tipos de alimentos. Aqui eu trouxe algumas imagens lá de carnes. E ela é uma etiqueta autoadesiva e ela tem uma escala de referência aí. Então, quando tá azul muito escuro, quer dizer que pode vir a ser consumida. Ela, quando tá um azul um pouco mais claro, ela ainda pode ser consumida, mas ainda não tá um alimento, né, bem fresco para o consumo. E quando vai perdendo a cor e ficando bem clarinha, ela já não pode mais ser consumida. Essas etiquetas das embalagens inteligentes, os indicadores, eles têm que ser bem claros para o consumidor entender facilmente. Tem que ser sempre etiquetas que sejam de fácil entendimento. E aí aqui eu trouxe uma escala que eles mostram, onde a gente tem em dias de 0 a 14 e temperatura de 1 a 25 graus Celsius. E aí aqui, claro, não diz o alimento, nem né, exatamente qual é a aplicação, mas só para a gente ter uma ideia de como que funciona a etiqueta mesmo. Então, em 2 dias, por exemplo, a 10 graus Celsius, esse alimento ele ainda pode ser consumido. Mas se a gente baixar, aumentar mais a temperatura lá para 25, ele já não poderia. Então, é uma etiqueta que mostra mesmo se esse alimento ainda pode ser consumido ao longo do tempo, ou se ele ainda está próprio ou não para o consumo. Aqui tem os outros tipos de etiquetas, ó, dessa marca. E aí são diversos tipos, todas variando de acordo com a cor, né? Com essa característica aí do tempo e temperatura em que o alimento está. Essa aqui é o indicador de tempo para indicar a validade. Então, por exemplo, a gente abriu a embalagem, e aí no que tu abre a embalagem, um líquido vai permear aí por um material microporoso e ele vai, ao longo dos dias, pintando essa etiqueta. Então, essa tinta vai marcando ali 1 dia, 3 dias, 5 dias, 7 dias, para dizer que, bom, agora já não tá mais válido esse alimento. Tu já abriu há 7 dias, tu já não pode mais consumir. E essas aqui eram bastante encontradas aqui no Brasil, né? Agora a gente já não encontra mais. Na verdade, as da Coca, eu nunca vi aqui, que são para indicar se o produto está gelado ou não, que é como a gente gosta de consumir um refrigerante ou uma cerveja, né? Mas essas da Skol e da Antártica tinham aqui, né? Que aí a tinta, quando ele chega a uma temperatura correta para consumir, né? Que ele tá bem gelado, aí a tinta mostra ali que já tá na hora. Ficou gelado, ficou azul. Acho bem interessante. Essa é uma das únicas que a gente encontrava aqui, pelo menos, né? Esse aqui é um indicador de frescor. E aqui, nesse caso, ele é aplicado a repolho. E ele inativa o código de barras. Aí ele vai, ao longo do tempo, quando esse alimento ele não está mais fresco, ele vai inativando o código de barras até que ele fique impróprio para o consumo, que a pessoa não consegue comprar mais. Claro que aí a gente tem, né, uma controvérsia que seria do desperdício de alimentos, porque muitas vezes a gente compraria esse alimento para utilizar, talvez não fresco, mas de outras formas, como a banana que eu mencionei, né, aplicando em outros processos de alimentos. Mas a gente tem que pensar também nos patogênicos que a gente não enxerga, né? Que nem os deteriorantes. Então, às vezes, a gente pode estar consumindo um alimento contaminado e isso daí previne essa situação. Esse é o mesmo caso que ele inativa o código de barra, só que nesse caso a etiqueta ela muda de cor baseada na quantidade de amônia.
Então, quando a amônia está muito alta, essa etiqueta vai pintando aí de azul e inutilizando o código de barra e o alimento já não pode mais ser vendido. Essa aqui também é de frescor, só que ela é em relação ao pH, porque aí eu mostrei lá para vocês a que era relacionada à quantidade de amônia, então a gente tem diferentes tipos de etiquetas para a mesma função. Ela é indicador de frescor, mas ela pode ter, para cada alimento, a gente vai fazer uma aplicação diferente, né? Vai utilizar um composto diferente, um sistema diferente. Esse daqui é o Q-Sensor, aí ele mostra ali, se está laranja, quer dizer que o alimento está fresco, enquanto ele vai escurecendo e ficando verde, o alimento já não está mais fresco e não está próprio para consumo. Então, é um sensor com uma tecnologia de sensor de pH. E, segundo, né, os fabricantes aí dessa etiqueta, essa etiqueta, ela custa menos de 1% do valor da embalagem, então, dá bem para ser colocado no comércio. Eu trouxe aqui na parte de inteligentes um estudo da UFLA, que eu acho muito interessante. Eu já dei a aula de embalagens ativas inteligentes aqui para a UFPEL, e eu já mostrei esse vídeo da UFLA. Então, hoje, como eu vim aqui mesmo, né, conversar com o pessoal da UFLA, eu resolvi igual colocar uma embalagem aqui da UFLA. É um vídeo bem legal, eu não sei se algum de vocês que está aqui conhece as meninas que trabalham com isso. Elas mostraram no vídeo, primeiro era uma embalagem ativa para amaciante de carne, a segunda era para aumento da vida útil de ovos, e essa terceira é uma embalagem inteligente. E aí são filmes para o controle de dióxido de enxofre. Ele detecta as concentrações acima do permitido, né, pela legislação, que é 100 ppm em alimentos. E aí, então, o que elas fizeram? Elas colocaram a etiqueta ali naquela bem da esquerda que tá preta ainda, eles colocaram o camarão sem a contaminação, e quando elas colocaram aí uma concentração acima de 100, nesse caso foi 110 ppm que elas utilizaram, a etiqueta já começa a se descolorir. Então, aí é bem uma pesquisa bem legal relacionada a embalagens inteligentes e que é bem necessária também, né? Depois, a hora que a gente for conversar, eu quero saber se alguém aí conhece as meninas e sabe o que elas andam aprontando agora, porque esse vídeo é bem antigo, ele não é muito atual. É de antes de 2019, 2018, por aí, se eu não me engano. E aqui a gente tem uma última categoria, vamos dizer assim, das embalagens inteligentes, que são as embalagens interativas. Esse leite do Brasil, a Languiru, foi a primeira a lançar um leite rastreado por embalagem no mundo. Então, aí um ponto para o Brasil, que eu sempre falo que a gente não tem quase nada aqui de embalagens ativas inteligentes, então, nesse caso, a gente foi o primeiro a lançar aí esse leite rastreado por embalagem. Então, uma embalagem interativa, por quê? Porque a pessoa pega o celular, mira no QR Code e ela vai ver ali as informações sobre o processo todo da obtenção desse leite, desde a fazenda, produtores, por onde passou, qual unidade foi produzido, tudo. E esse QR Code, eles não colocaram somente nessa embalagem primária aí do leite, eles colocaram na secundária também, aquelas caixas. Então, estamos aí com esse ponto, é bem atual até essa embalagem. E tem umas quantas informações, inclusive essa, que eu tirei do site da Abre, eu não sei quem trabalha com embalagens, quem gosta do assunto, é bom favoritar esse site, porque eles mostram embalagens muito legais, tem várias inovações, tem prêmios para embalagens, é um site muito, muito, muito legal de entrar para ver, assim, por curiosidade, pelo menos. Essa aqui são as interativas com realidade aumentada. Então, ela vem, na verdade, principalmente para integrar os objetos físicos, que seriam uma embalagem de um alimento, com o mundo digital, em tempo real, transformando produtos em experiências de alto valor para a marca. Então, a pessoa mira o QR Code, mira ali na embalagem, e aí ela vai ter, então, uma outra experiência, que seja um jogo, seja alguma informação, mas é também bem interessante. E, além disso, eles falam que essa tecnologia é interessante porque ela dá a oportunidade de conhecer o consumidor também. Porque quando ele vai lá e acessa o QR Code, ele faz o seu cadastro e aí a empresa já consegue ver também qual é o perfil do consumidor que ela está tendo ali para utilizar essa embalagem e essa nova tecnologia. E, por fim, aqui a nossa última embalagem de hoje é uma embalagem interativa também, ela é do Brasil.
eles lançaram lá no site da Abre, que em outubro, que essa embalagem, ela, por enquanto, é somente para defensivos agrícolas, mas que eles pretendem, essa empresa pretende lançar para outras aplicações em alimentos, e aí ela é para comunicar as condições do produto. Então, eles têm aí esse defensivo, e tu coloca, tem uma tagzinha na tampa, e quando tu abre essa embalagem, ela já fica inutilizada e tu não consegue ler a tag com o teu celular. Mas, enquanto ela não está aberta, aí tu consegue ler na tag, às vezes para rastreabilidade, depende de qual a função, e nesse caso o principal é para não ter a violação mesmo, para combater, como eles falam ali, a ilegalidade, prevenção da imagem da marca, preservação da imagem da marca, e uma maior segurança ao produtor, além de outras coisas. Então, na verdade, ela é a gente poderia até dizer que é um indicador de violação, por exemplo, porque aí é uma embalagem interativa, porque tu vai mirar o teu celular ali e vai ter uma informação acerca daquele produto com uma tecnologia, mas também ela é para... Ela indica se esse produto foi ou não violado. Eu acho que é isso. Vamos ver. É isso. Estão aí me ouvindo? Sim. Laura, muito obrigada pela palestra, foi excelente, muita coisa ali que eu particularmente, né, não conhecia, não tinha ideia. E agora eu quero abrir o espaço aí para vocês perguntarem, né? Alguém tem alguma pergunta, dúvida, pode colocar aqui no chat. O chat está aqui aberto. O pessoal está dando os parabéns aqui para você, Laura. Obrigada, muito obrigada. É engraçado que a gente fica falando aqui, olhando para a tela, né, e não vê ninguém, não interage. A sensação é ruim, mas assim a gente acaba que acostuma. É. Enquanto o pessoal está escrevendo, parabéns, né? Muito bom, realmente, muito interessante, muita coisa também, né? Eu não tinha conhecimento aí, parabéns. Eu lembro, Laura, que no semestre passado, na disciplina de projetos, que é a disciplina que eu dou aula aqui, um dos grupos, um dos projetos desse grupo era aquela água saborizada, né? Mas a gente teve muita dificuldade em relação à legislação. Por quê? Porque a gente ficou na dúvida. E aí, nós vamos buscar as informações em água mineral, que é uma legislação específica, né, para água mineral, ou para refrigerante, né, e soda, né? Porque assim, a gente foi naquela, porque a água mineral, ela pode ser água mineral natural, água adicionada de sais, e a gente não encontrava nada para essa água saborizada. Mas, na verdade, né, vendo aí sua apresentação, e na época os meninos até ficaram com dúvida de explicar, né, melhor como é que era essa água, na verdade, ela não acrescenta o sabor, a água ela não muda nada, né? É só o aroma mesmo, na hora que você abre a garrafinha de água, ela libera esse aroma ali que está no sachê. Então, nada mais é do que uma água mineral, mas com aroma, né? Então, não tem nada de sabor, nem nada disso. E eu lembro que essa questão da legislação foi uma dificuldade que a gente teve. Primeiro, na verdade, assim, essa embalagem de vocês, eu não sei como é que ela funcionava. No caso dessa, é o aroma que só engana as papilas gustativas, mas quando vê se tem algo que realmente libera para água, aí teria esse problema da legislação mesmo. E o principal problema que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, porque lá fora já existem legislações para as embalagens ativas, mas aqui não tem, né? Sim. Então a gente tem que usar exatamente isso que tu falou, a legislação do alimento. A gente vai usar para água, a gente vai usar para, né? Refrigerante. E às vezes do composto também. Por exemplo, aquela que tinha dióxido de enxofre, não tem uma legislação para uma embalagem assim, mas tem, né, o máximo ali permitido no alimento mesmo. Então, esse ainda é uma barreira que a gente tem, que não sei quando que a gente vai conseguir tirar essa barreira, né? Talvez quando, assim, né, começarem a comercializar mais esse tipo de produto. Eu nunca consumi essa água com esse sachê aí na tampa, né? Água saborizada, sim, mas essas, né, até da H2O, algumas que são saborizadas, mas elas não têm esse sachê na tampa. E aí foi uma dificuldade que a gente encontrou, né? Porque assim, e a legislação? Qual que a gente vai seguir, né? E então, assim, nada mais é do que uma água mineral. Mas na legislação de água mineral não fala
nada em Não. relação a esse tipo de água. Fala de água adicionada de sais. Então, a gente não sabe, por exemplo, né? Sei lá, tem algum composto específico de algum aroma, algum éster aromático, mas a composição você não encontra, por exemplo, na legislação para água mineral adicionada de sais, né? Que são mais sais comuns, ali, minerais comuns. Sim. Cálcio, sódio, magnésio, potássio. Mas, por exemplo, esses compostos aromáticos, geralmente eles são ésteres aromáticos, a gente não tem essas informações, né, do máximo que é permitido, nem nada disso. E é assim, quando essas embalagens elas começarem a ser mais comercializadas, acredito que a gente vai começar a observar esses problemas, né? Eu vou adicionar um composto, mas qual o máximo que eu posso adicionar? Tem migração para o alimento? Tem, né? E aí, como é que é isso? Então, acho que a gente vai precisar pensar aí, principalmente o pessoal aí da área de embalagens, né? Começar a pensar nessa questão também de legislação, né? Que é algo que, como você mesmo disse aí, é um pouco deficiente ainda. E a gente encontrou essa dificuldade mesmo. Infelizmente a gente tem esse problema ainda, como elas não são muito comercializadas, a gente tem esse problema. E aí usa realmente a legislação que tem para o alimento. Mas quem sabe agora no futuro, como tu disse, né, quando elas começarem a estar mais, né, no mercado, a gente consiga daí, exatamente porque para lançar realmente tem que ter uma legislação, né? Não tem como lançar algo que vá migrar e ter interação com o alimento sem ter uma legislação, né? Sim. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Pessoal, só te parabenizando, viu? Tem gente falando aí que não sabia de tantas embalagens. Ó, Isabelle mandou uma pergunta. Laura, você mencionou as embalagens biodegradáveis que temos no Brasil. Você sabe dizer como elas se degradam? Então, Isa, é o seguinte, as que nós temos aqui, que a gente está acostumado a ver no... As que eu mais vejo é aquele saco de lixo, né? Que tem no mercado. Tem mais algumas outras também que eles falam que são biodegradáveis. E agora, hoje em dia, como a gente vem substituindo canudinho e algumas outros utensílios, assim, por causa do impacto ambiental, a gente está vendo também nos estabelecimentos essa substituição. Só que, na verdade, eu ainda não encontrei. Se vocês já encontrarem, vocês podem me corrigir. Eu ainda não encontrei nenhum que seja realmente biodegradável. Eles são todos oxibiodegradáveis. E aí, então, o que que acontece? Eles pegam um polímero normal e colocam um aditivo. E aí faz com que essa embalagem ela se degrade com um tempo menor do que um plástico comum que levaria na ordem de muitos e muitos anos, né? Então a única coisa que acontece é isso, ela se degrada num tempo menor, mas ainda assim ela não é biodegradável. E a gente tem ainda algumas outras, tipo o plástico verde da Braskem daqui, que foi um dos primeiros, foi o primeiro que lançou, né? Aquele também não é biodegradável. Inclusive eu olhava para aquele embalagem e pensava, ai, já estamos chegando aqui, que maravilha, mas não. A única diferença é que ele é de uma fonte renovável, mas ele não é biodegradável. O plástico normal que a gente tem, o polietileno, que é utilizado para essas embalagens, por exemplo, do iogurte, da Activia, que é uma das que usa esse plástico da Braskem, ele é produzido a partir de polímeros do petróleo, né? E ele é lá do petróleo. E o plástico verde da Braskem, ele é da cana-de-açúcar. Então, por isso que eles chamam de plástico verde, porque ele é de uma fonte renovável, mas ele leva menos tempo, mas leva igual, né? Ele é igual, demora para se biodegradar. Então, nesse tempo aí que a gente tem, vai que seja 5 anos dos oxibiodegradáveis, por exemplo, que às vezes conseguem menos, a gente igual tem um impacto ambiental. E esses, além disso, os oxibiodegradáveis, eles não largam no meio ambiente somente a água, CO2 e a biomassa, eles largam ainda microplásticos, que é muito pior, porque a gente não tem nem se ele está no oceano, microplástico, a gente não tem como pegar ele e tentar reciclar, por exemplo, como a gente faria com uma garrafa que estivesse ali ainda nesse período de tempo. Então, por isso que, na minha opinião, e a de muitas outras pessoas, ele é pior, né? Não sei se foi, acho que foi isso que tu perguntou, né? Ela respondeu que entendi, não sabia como eram feitos e muito obrigada. Eu lembro até um episódio que teve no Big Brother, né, que uma das participantes, ela comeu a embalagem porque lá falava, né, que era plástico verde e aí ela achou que era comestível. Mas aí nesse caso, eu já fui mandioca.
que é uma Ah, é startup verdade. que tem aqui no Brasil. Ela não é comestível, não é, mas ela é biodegradável, sim. Ela é Ah, produzida a tá. partir de mandioca. Então, nesse caso aí, realmente é uma embalagem biodegradável. E eles É. produzem muitos copos e embalagens para substituir o isopor, que normalmente não vale a pena reciclar, né? Então, Uhum. essa startup é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, não sei se vocês já conhecem, mas eles agora estão crescendo bastante no Brasil. Eu já fui mandioca, o nome é bem interessante. Isso daí a gente já está tendo agora. Mas é assim, é uma startup que a empresa vai lá e contrata para, né, produzir essa embalagem em larga escala para eles. Mas biodegradável não é comestível, tá, gente? É, também tem isso. Tem essa diferença aí. Tem algumas que até são, mas na verdade o objetivo da biodegradável é alimentar os micro-organismos ali, fazer a compostagem, não a gente. Não, gente. Laura, tem uma pergunta aqui da Betina. Laura, qual a maior dificuldade na criação desses tipos de embalagem? Eu acho que ela quis dizer, né, desses tipos de embalagens biodegradáveis. É isso, Betina? E aí tem um outro na produção das fibras. Tu Deve diz ser muito dos difícil. meus trabalhos, que eu mostrei aqui, as nanofibras de amido? Isso, Isso. é. Então, aí é bem relacionada ao meu trabalho, porque eu produzi nanofibras de amido, o que é um polímero bem complicado para esse tipo de técnica e bem estável para esse tipo de técnica que eu utilizei. E então a minha maior dificuldade, na verdade, foi conseguir as nanofibras. Essa foi uma dificuldade do meu trabalho em particular, né? Porque tem muitas coisas envolvidas do processo do eletrospinning, do ambiente, da matéria-prima, enfim. Então, isso que é a maior dificuldade. Até existem agora, não falando tão relacionado ao meu trabalho, mas essa técnica ela já tem algumas umas quantas aplicações comerciais que aí são porque esse equipamento ele transforma uma solução polimérica, no meu caso de amido, em um material sólido na forma de nanofibras, né? E a dificuldade também é o rendimento, porque a gente tem uma agulha ali que vai bombeando o nosso material, que é então coletado na forma seca. E uma das dificuldades principais é o rendimento, porque a gente tem uma agulha para coletar tudo que a gente precisa, né? E aí, industrialmente, eles já têm agora alguns equipamentos com vários sistemas, assim, com as agulhas de coleta, que também daí aumenta o rendimento. Mas no meu caso, o principal foi esse. Eu não sei se foi a tua pergunta, foi a obtenção mesmo, se eu respondi a tua pergunta. Aí o Jean deixa uma pergunta aqui. Está muito longe do mercado aderir essas embalagens ou está ainda em nível de pesquisa? Olha, aqui no Brasil é só pesquisa mesmo, a gente. As únicas que eu encontrei aqui de ativas são aquelas ali absorvedoras de umidade que a gente vê no mercado há muitos anos, né? Que é algo bem simples. Mas, e agora as inteligentes, essas interativas já estão crescendo, né? Com a função da tecnologia, e tem algumas ali, como aquela da Skol e o indicador de temperatura que eu mostrei. Mas aqui no Brasil é só isso, a gente não encontra mais nenhuma aplicação. E a principal dificuldade, pelo que a gente conversou já aqui, é principalmente isso, é não ter a legislação. E aqui o consumidor também tem muito medo da questão do custo, né? Ai, mas isso aí vai largar o que no alimento? Tem certeza que isso dá certo, né? Não vai prejudicar a saúde, não vai, enfim. Então a gente tem um pouco de preconceito do consumidor ainda também, né? Mas na minha opinião, a principal dificuldade é não ter uma legislação e essas inovações estão demorando para chegar aqui também, porque a gente tem tantas e tantas pesquisas, mas a pesquisa aqui no Brasil ela não é tão ligada à indústria como lá fora, né? Então aqui eu faço uma pesquisa, eu estou gerando ciência e tecnologia, mas eu não estou conseguindo chegar no mercado porque eu não tenho parcerias com as indústrias. Então isso também é uma grande dificuldade. Eu não sei se vocês viram, mas há um tempo tinha um vídeo circulando no WhatsApp de uma mulher lavando uma maçã e tinha aquela cera, né, que a gente coloca, aquele revestimento que a gente coloca, né, para aumentar a vida útil ali do fruto. E aí falava que aquela maçã ela era imprópria para o consumo, que falava que aquilo ali era agrotóxico, um monte de coisa. Então, assim, né, não sei se é só aqui no Brasil, mas há uma certa resistência e tudo que é novo, né, geralmente tem uma indústria do fake news tão grande, né, falando tantas coisas, né, tanta asneira.
essa da cera ali na maçã, o pessoal falou tanta coisa, inventou tanta coisa aqui da maçã, às vezes a gente nem rebate, né, aquilo ali, mas para vocês terem ideia, né, o novo causa muito estranhamento. Laura, tem uma pergunta aqui da Zamara. Alguns tipos de embalagem podem ter riscos de incentivar o desperdício antes mesmo de chegar à mesa do consumidor? Então vem a controvérsia que eu falei, principalmente ali naquela embalagem do repolho, né? Porque quantas vezes a gente não compra no mercado, mesmo não estando com a aparência ainda tão, né, deteriorada. Mas a gente tem que pensar no que eu falei, nos micro-organismos patogênicos que a gente não está enxergando ali, né? Mas realmente isso é uma discussão muito grande nesse ramo, principalmente para esses indicadores de frescor, por exemplo, porque se tu tá inativando aí o código de barras e o consumidor não vai poder, né, fazer a compra, para onde que vai essa embalagem, esse alimento? Então, isso é realmente uma grande discussão em relação a alguns tipos de embalagem como essa, para não incentivar o desperdício, porque a gente provavelmente consumiria, né? Eu na feira, por exemplo, sou uma que muitas vezes pego algum alimento que não está tão fresco ainda e trago para casa para fazer uma torta, uma batida, dependendo do alimento, né? Então, isso realmente é uma discussão que está bem em pauta em relação a alguns tipos de embalagens. Mais alguma pergunta, pessoal? Este é o momento. Aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam lá no SIG, vou deixar aqui o site do SIG, se inscrevam para vocês ganharem o certificado, tá? Agradecer aqui, beleza, Zamara. Quero aproveitar aqui também, né, para divulgar o processo seletivo do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, da UFLA, tá? A gente está com o processo seletivo aberto, vou deixar o link aqui para quem tiver interesse aí em se inscrever, né? Alguém, mais alguma pergunta? E agora, aí, Laura, pode fazer aí sua propaganda aí do evento de vocês. O pessoal da UFPEL não tá perdendo tempo, tu viu? Eles já vêm Não direto com tá. o link. Não tá. Pessoal, quero divulgar também para quem não estava aqui no início, aqui na UFPEL nós estamos promovendo um congresso, primeiro congresso em inovação de alimentos. Vão ter palestras muito interessantes sobre inovação em alimentos e as inscrições começam segunda-feira, dia 24, e a submissão de resumo simples é a partir do dia 1º. A Betina colocou aí para vocês o site do nosso evento. A gente tem nas redes sociais também, até no PPGal daqui da UFLA, a gente já estamos ligados ali. E temos também o evento no Facebook, o Instagram. A Betina botou o Instagram ali agora. Tá, pessoal, então assim, participem, vai ser um evento muito legal com esse tópico aí de inovação em alimentos, e vocês podem enviar então seus resumos aí, quem tiver um trabalho, fica ligado e já participa, que vai ser bem legal. Isso aí, Laura, ó, mais parabéns aqui para você, tá? Eu vou deixar aqui o link do processo seletivo do PPGA para vocês se inscreverem também. E o PPGA é amigo do pessoal da UFPEL, tá? É verdade. Bom, Gente, pessoal, muito obrigada pelos comentários, eu fico muito feliz que tenham gostado, é gratificante esse feedback de vocês, muito obrigada mesmo, e foi um prazer conversar contigo aqui, Liz, e com todo o pessoal, e quando precisarem, eu estou por aqui. Laura, eu que agradeço pela excelente palestra, trouxe, né, para mim, acredito que para todos aí, bastante conhecimento aí, né, a respeito do assunto, muita novidade, muito tipo de embalagem que eu não conhecia, não é minha área de atuação, mas eu vi aqui que tem muita gente do laboratório de embalagens que estava aqui, e com certeza, né, muita novidade, muita inovação aí para a gente, tá? Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve lá no SIG para ganhar o certificado da palestra. No mais, eu agradeço a presença de todos, tá? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Em breve teremos mais webinários aí para vocês, tá? Com temas aí quentíssimos, temas da hora. E espero que vocês tenham gostado do evento, né? Eu achei que foi muito bacana, muito enriquecedor. Não se esqueçam de inscrever no SIG para ganhar certificado. E hoje, mais tarde, eu vou tentar já liberar lá os certificados, mas na próxima semana, se vocês entrarem no SIG, o certificado já deve estar liberado, tá? No mais, uma boa tarde a todos, um abraço a todos, um bom fim de semana aí para todos. Espero que tenham gostado. Fique ligado nas nossas redes sociais. Vamos ter aí mais eventos
Laura, muito, muito, muito obrigada. O pessoal aí da UFPEL, muito obrigada. E conte aí com o pessoal da UFLA no evento. Nós vamos participar aí. Vocês vão ver muito UFLA lá, tá bom? Ai, que bom. Muito obrigada, pessoal. Muito Um obrigada, abraço. gente. Até mais. Um abraço a Tchau. todos. Tchauzinho. Até mais.